Olá, boa tarde. O Termar de hoje leva você a percorrer uma trilha ecológica. Um passeio que revela tesouros naturais de várias espécies da natureza, preservados em Boca da Mata. Boca da Mata fica a 72 quilômetros de Maceió. O nome relembra a origem do lugar. A maior parte das terras pertencia a um engenho de Atalaia e o solo era bom para a agropecuária. Aos poucos, casas foram construídas próximas à entrada de uma grande área verde, na Boca da Mata, como os nativos chamavam o lugar. O número de moradores cresceu rapidamente e em pouco tempo havia quase 500 habitantes. O povoado foi emancipado em 1958, quando se tornou município. Por aqui encontramos tesouros naturais preservados, como esta área com mais de 260 quilômetros quadrados. As belas palmeiras imperiais com mais de 10 metros de altura são um atrativo à parte para quem visita o lugar. Ainda no alto, as aves fazem uma trilha sonora especial. Um exótico pé de cabaça, que dá frutos usados para a confecção de berimbaus, está bem ao lado e também chama a atenção. Disfarçado no meio da vegetação, o sanhaço verde pousa tranquilo. Está livre para voar e para cantar, longe da ação do homem. E quem anda por aqui ainda se depara com outros animais silvestres, como as cutias. No viveiro, a simpática arara desce para nos receber, como se posasse para a câmera. Os macacos convivem em harmonia. Numa demonstração de que tudo está em equilíbrio, os tambaquis desfrutam das águas tranquilas. E quem vem passar o dia no balneário ainda pode aproveitar para fazer um ótimo passeio a cavalo, a montar. E é isso que nós vamos fazer agora. Dá uma voltinha para conhecer melhor todo esse ambiente tão bonito, tão maravilhoso, tão natural. E não foi exagero. Em poucos minutos nos deparamos com este belo lago que, apesar de parecer natural, foi construído a pedido do dono das terras há 3 décadas. Seu Everaldo é quem conta essa história. Everaldo, esse lago aqui, apesar de muito bonito, vistoso, ele não é natural. Isso daqui foi feito pela mão do homem, né? É, foi feito pela mão do homem. Inclusive, aqui nesse lago tem tambaqui. Já foi pegado tambaqui de 18 quilos, 14, 17. Mas essa não é história de pescador não, né? Não. Mas antes disso, teve o patrão mandou secar, pegaram de 26 quilos. Agora me diga uma coisa, há quanto tempo foi feito isso aqui? Tá, faz uns mais de 30 anos. E toda essa água vem de onde? Vem de uma lagoa próxima aqui, outra fazenda aqui em cima. Aí vem descendo de lá pra cá, né? E acumula água da chuva também. Exatamente. E as pessoas tomam banho aqui, não? Toma, agora parou mais. Agora é só para preservar mesmo. Tá? Só para mostrar como a natureza daqui é bela, né? É, exatamente. Então, vamos dar uma voltinha ainda? Bora. Em alguns galopes, chegamos ao complexo de piscinas naturais. Todas de águas correntes, vindas do rio Sumaúma, que corta a propriedade. O administrador, neto do dono da área, diz que há cerca de 10 anos a visitação era restrita a familiares e amigos, mas com a divulgação boca a boca, logo outros grupos ficaram interessados em conhecer o local e a antiga fazenda virou um balneário de lazer ligado ao ecoturismo. Uma fazenda que antes era limitada ao acesso apenas para familiares e amigos, com o passar do tempo começou a ser difundida para o estado e até fora do estado, e pessoas ligadas ao ecoturismo, as escolas e grupos em geral começaram a entrar em contato e para conhecer, para passar o dia, para procurar saber mais informações sobre o balneário. E aí, com o passar do tempo, nós fomos obrigados a criar uma infraestrutura básica para receber todos esses grupos. E cada passar do tempo foi crescendo e só numa escala muito grande agora. E hoje, o que começou na forma básica, amadora, hoje já tem uma estrutura mais profissional e já tem condição de receber grupos de 25 pessoas a 250 pessoas aqui para conhecer, para desfrutar um pouco dessa estrutura que nós desenvolvemos aqui. Com o passar do tempo, o reflorestamento da mata, o desenvolvimento de banhos, oriundos das próprias nascentes aqui da região.
criou uma infraestrutura muito legal para desfrutar o dia. Os atrativos não acabam por aqui. Dali seguimos a pé para outra parte do passeio, a trilha que leva ao Lago Azul. Agora quem nos acompanha é o Manuel, técnico agrícola da propriedade. A descida é tranquila e nos leva até um ambiente praticamente intocado. A trilha nos apresenta mais uma obra-prima da natureza. Os tons esverdeados da mata se misturam à cor do Lago Azul. Aqui, as águas vindas das nascentes do balneário param e se transformam num espelho para refletir as belezas do lugar. De tão tranquilo, as frenéticas libélulas, sempre agitadas em seus zigue-zagues, simplesmente param de voar e repousam, como se observassem a vista. O sol aparece entre as copas das árvores para contemplar a paisagem. Apesar da aparência mística, existe uma explicação científica para a coloração do Lago Azul. O que contribui para a formação dessa coloração azul são alguns colóides, alguns óxidos que existem na composição do solo que dá essa coloração, certo? Então são esses elementos que acabam alterando a cor da água, é isso? Isso. E não interfere no sabor, continua água de qualidade muito boa, não interfere no sabor da água. Isso é resultado de um processo recente, de um processo mais antigo? Isso é um processo bem mais antigo que vem acompanhando a formação do solo de anos e anos, milhares e milhares de anos. A gente percebe que ao redor de todo o lago existe uma densa vegetação, né? Pode-se dizer que até uma vasta mata. E qual a importância desse lago para esse pequeno ecossistema aqui da reserva? É uma nascente, né? É uma nascente que está circundada por toda essa floresta atlântica que existe aqui, e ela serve de equilíbrio até para manter todo o ecossistema em funcionamento, para servir de fonte de água para os animais que existem aqui na região, para manter um ambiente mais úmido tudo, a água e a vida, e é aqui que está se mostrando um ambiente em equilíbrio. Essa umidade que o senhor falou, ela serve inclusive para manter viva algumas plantas que certamente dependem desse clima, né? Sim, exatamente. Ela está circundada por plantas que necessitam de um maior teor de umidade no solo. E tudo isso faz parte desse equilíbrio que existe na Mata Atlântica, certo? A vegetação é mista, composta de árvores da Mata Atlântica e algumas vindas de outras regiões. O bambu é uma delas. A planta é robusta e imponente. No caminho ainda encontramos uma espécie de palmeira exótica, o dendê, conhecida por fornecer o fruto usado para a fabricação de um azeite bastante apreciado na gastronomia, mas que tem outras finalidades. O interessante é que ele é uma planta muito usada nas preservações das nascentes. Geralmente onde a gente tem uma nascente d'água, tem sempre 3, 4 dendê. Nem sempre plantado, transportado pelos animais, pelos pássaros, cutias, os animais que se alimentam do fruto dele, do coquinho deles. Que pode ter acontecido com esse aqui também, né? Que exatamente deve ter sido isso aqui também. É uma planta que está presente em toda a nossa região aqui, dentro da área da Mata Atlântica, certo? Você vai ver como a interferência do homem pode beneficiar o meio ambiente, como é possível lucrar com a natureza sem ofender o ecossistema. Tudo isso daqui a pouquinho, o Terra e Mar volta já já. O lugar onde era um grande descampado recebeu mudas de plantas nativas. O ecossistema preservado passou a viver em harmonia. A plantação de pés de açaí deu frutos para um bom negócio, mas tudo é feito respeitando o equilíbrio com a natureza. Nossa caminhada continua e encontramos alguns exemplares de flores tropicais. Os tons vibrantes quebram a predominância do verde e chamam a atenção. Agora subimos por uma trilha mais íngreme. E a partir daqui, a trilha ela passa a ficar um pouco mais fechada, a vegetação mais densa. E pensar que
há algumas décadas, isso daqui era um grande descampado, não é isso, senhor Everaldo? O senhor Everaldo mora aqui desde pequeno, né? Como era isso daqui antigamente? Aqui realmente o pessoal aqui plantava roça. Isso aqui era um roçado, né? Só que o pessoal foi indo embora, isso aqui ficou preservado com uma mata, né? As árvores foi nascendo, aí realmente roça não plantaram mais. Essa área, pelo que nós estamos vendo aqui, deve ter aproximadamente uns 40 anos que ela está se recompondo, né? É uma florestazinha em formação, né? E à medida que vamos entrando aí, vamos chegar na área que não tinha sido desmatada, né? E vamos entrar numa floresta mais fechada, mais densa, com árvores naturais que não foram desmatadas. Para ajudar nas subidas, nos seguramos nas plantas chamadas de goiabinha ou canela de veado, muito usadas como lenha e facilmente identificadas pela coloração vermelha do tronco. Pertinho dali passamos por um pé de murici, árvore que dá nome à cidade da Zona da Mata. A trilha ainda tinha alguns obstáculos naturais. E apesar desta árvore ter morrido, ela ainda contribui com o ciclo de vida da floresta. A árvore morta e ela vai ser reutilizada como adubo orgânico pela própria floresta aqui onde ela se encontra, certo? A gente vê que já tem inclusive alguns cupins aqui, né? Sim, nós temos já uma cadeia de insetos aqui consumindo ela, que começa sempre de fora para dentro, pegando as partes mais moles, a casca, e depois vão arrumando orifícios e vão formando galeria e vão consumindo ela. E na natureza, cada espécie sobrevive como e onde pode. Essas raízes aéreas são de plantas trepadeiras, parasitas. Os cipós são usados para a fabricação de peças artesanais, como bolsas. A confecção dos produtos serve como fonte de renda para famílias da região. Algumas árvores, como esta palmeira, produzem frutos que servem de alimentos para os animais. Este aí é um dos preferidos das pacas. A descida continua e reserva outras boas surpresas. No alto das copas avistamos um sagui bem agitado e curioso. Nos observou o tempo todo, mas num piscar de olhos, sumiu. Um dos principais alimentos dele está no tronco das árvores. O bicho morde a casca para extrair a seiva. Já no fim da trilha encontramos algo bem interessante. Uma árvore repleta de líquens, um conjunto de fungos e algas. E apesar de parecer algo danoso para a planta, a presença deles é benéfica. O líquen é uma planta que vive associada com outra planta, né? Eles se criam em casca de árvores, nas pedras, e tem alguns tipos de líquens que formam uma películazinha mais grossa, que é muito importante para os beija-flor. Eles conseguem retirar isso aqui para formar o ninhozinho deles. Quando você encontrar um ninho de beija-flor, você pode olhar que você vai encontrar alguma coisa de líquen. Essas marquinhas brancas aí lá também. Umas películazinhas circulando no ninho deles. E é verdade que isso daqui também é um indicativo de pureza do ar? Sim, isso é um dos indicativos, que são uma planta que leva muito tempo para ela crescer, né? Ela é muito lento o crescimento dela, né? Depois de 1 hora de caminhada, finalmente terminamos a trilha. Everaldo, a trilha principal acabou, mas ainda tem coisa legal pra gente conhecer aqui no balneário, né? É, até que fim acabou, né? Cansou um bocadinho, mas Exatamente. valeu a pena. Aqui embaixo tem uma bica maravilhosa, hein? Banhozinho de água fria pra refrescar esse calor, hein? Pronto. Apesar que a gente saímos de dentro da Mata Atlântica, né? Aí a gente vai conhecer a bica agora. Vamos dar uma passadinha lá? Vamos lá. Leva a gente pra conhecer mais esse presente aqui. A bica vem da água que escoa do Lago Azul. A água é cristalina, fria e potável. O lugar é cercado de verde, como se ficasse protegido por uma fortaleza natural. De onde é que vem toda essa água? Essa água vem da fontezinha lá a gente passou. Pronto, daquela fonte, a sobra faz com que ela venha para cá e caia nessa bica. Todo o líquido é escoado para canais dentro do próprio balneário. Nada é desperdiçado. Água abundante é sinal de vida.
Para aproveitar os mananciais existentes no balneário, o dono das terras investiu no plantio de açaí. Uma das coisas que o açaí mais precisa para desenvolver é água em abundância. E a água é uma coisa que nós temos de sobra aqui no balneário. E a partir dessa informação, a gente canalizou um sistema de irrigação por gotejamento espalhado pelos 35 mil pés existentes aqui na fazenda, onde uma irrigação constante deixou propício o desenvolvimento dessa monocultura aqui na fazenda. As mudas da palmeira foram trazidas da região norte do país há 15 anos e distribuídas em 35 hectares. Segundo o administrador, uma consultoria técnica impulsionou o negócio. Quando foi que vocês perceberam que poderia dar certo essa plantação? Ao ter alguns pés plantados aqui na fazenda, aí a gente começou a aumentar o número cada vez mais e de repente veio a ideia de plantar numa escala maior. E usando como referência as grandes propriedades que existem no Pará. Propriedades essas que dão uma escala grande e geram o açaí de forma abundante, que é distribuído para todo o Brasil. E o beneficiamento é feito no próprio balneário. Nós temos agora uma fábrica aqui que beneficia e a gente distribui para as principais propriedades de comércio que utilizam essa polpa. Empresas de polpa de fruta, de picolé, que utilizam esse tipo de coisa, mas virou mesmo assim um comércio grande aqui, às vezes é bem procurado. O processo é bem simples. Depois da retirada do açaí, ele é despejado em caixas d'água, onde é feita a primeira lavagem. A imersão facilita a separação das folhas e a retirada de impurezas, como a poeira. Logo após, as sementes são colocadas em barris como este e recebem uma solução de hipoclorito para desinfecção. Em seguida, o produto é lavado com água morna para amolecer e retirar o hipoclorito. Apenas uma pequena parte do açaí vira polpa. Esta máquina, que parece uma batedeira gigante, ajuda na extração. Basta colocar o açaí em um pouco de água e fazer a coleta. Para ser transformado em polpa, o líquido é colocado em uma câmara de refrigeração. A temperatura é baixíssima. O congelamento evita a oxidação e por aqui nada se perde, tudo se transforma. O caroço do açaí é usado como cobertura morta e ajuda a enriquecer o solo. Prova de que é possível usar os recursos naturais sem extingui-los. E nós ficamos por aqui. Envie a sua sugestão para o nosso site, você já sabe, g1.com.br/L. Lá você também pode rever nossas reportagens. Fique agora com a LTV Primeira Edição. Tchau, tchau.